Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Governo anuncia medidas emergenciais para driblar a falta de vagas no sistema penitenciário de Goiás. Polícia apreende mais de 400 quilos de maconha em Rio Verde, região sudoeste do estado. Hemocentro faz campanha para abastecer estoque de sangue para o carnaval. Saneago alerta para a falta de água na região metropolitana nesta terça-feira. E ainda uma entrevista sobre as novas regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. E o secretário de Administração Penitenciária e Justiça, Edemundo Dias, anunciou nesta segunda-feira medidas emergenciais para driblar a falta de vagas para presos provisórios na região metropolitana da capital. Entre as medidas estão a criação de novas vagas e a inauguração de uma base avançada de segurança no complexo de delegacias de Goiânia. Com capacidade para 640 presos, a Casa de Prisão Provisória, a CPP de Aparecida de Goiânia, mantém hoje mais de 1.900. Além da superlotação dos presídios, o mesmo acontece nas delegacias de Polícia Civil. Diante deste quadro emergencial, o governo de Goiás cria uma série de medidas para reduzir o problema. No prazo de 180 dias, com a dispensa de licitação, será construída uma nova unidade prisional com abertura de 600 vagas para presos provisórios da região metropolitana de Goiânia. Além disso, serão adquiridas 4.000 tornozeleiras para proteção de vítimas de violência doméstica, abertura de concursos, bloqueadores de celulares para penitenciário Odenir Guimarães e uma base avançada será instalada no complexo das delegacias especializadas no setor Cidade Jardim na próxima quarta-feira. Todas essas medidas de força urgentes serão adotadas a partir do decreto que deverá ficar pronto de hoje para amanhã. O secretário da Administração Penitenciária e Justiça assinou também uma portaria proibindo a entrada, permanência e uso de qualquer aparelho de comunicação no interior das unidades prisionais por qualquer pessoa ou autoridade. Essa é uma medida exemplar que nós estamos adotando, inclusive pedagógica. Quer dizer, nem eu, como secretário da Justiça de Goiás, posso ter acesso a qualquer unidade de custódia de presos em Goiás, utilizando qualquer tipo de equipamento de comunicação. Isso nós estamos fazendo para dar exemplo. E a polícia apreende mais de 400 quilos de maconha em Rio Verde, região sudoeste do estado. A droga estava dentro de um veículo que seguia de Mato Grosso do Sul com destino a Goiânia. Acompanhe. O Comando de Operações de Divisa apreendeu na noite de ontem quase 400 quilos de maconha que eram transportados na carroceria de uma caminhonete. Após uma denúncia anônima, a polícia realizou vários bloqueios na rodovia, rompidos pelo motorista do veículo. Depois de passar por Rio Verde e tentar fugir pela BR-060, o traficante foi capturado. Ele foi preso e a droga foi encaminhada para a Polícia Federal de Jataí. Com o condutor, Tomás da Silva, de 25 anos, que não tinha passagens pela polícia, foram apreendidos ainda um revólver calibre 38 e uma submetralhadora calibre 22, além de um radiocomunicador. De acordo com o comandante do COD, Tenente-Coronel Luiz César Gonçalves de Paiva, a ação é resultado de uma parceria entre a PM e a Polícia Federal nas divisas de Mato Grosso do Sul com Goiás. A Polícia Militar recapturou o foragido da Justiça Carlos Jorge Ribeiro da Silva. Carlos foi condenado a 22 anos de prisão por estuprar a própria filha. O homem estava cumprindo pena no regime semiaberto e não voltou para a penitenciária. Segundo informações da PM, em decorrência do estupro, a filha de Carlos, que foi vítima do crime, engravidou e hoje tem um filho de 12 anos. Um casal está preso na delegacia de homicídios. Eles são acusados de matar um homem no Parque dos Eucaliptos, em Goiânia. O casal Igara Serafim, de 26 anos, e Cláudio Santos de Souza, de 18, está preso na delegacia de homicídios, acusado de cometer o homicídio de Fábio Santos, de 28 anos, no último dia 28 de dezembro, no conjunto Parque dos Eucaliptos, em Goiânia.
Os envolvidos no crime anteriormente eram amigos e até traficavam drogas juntos. Mas a partir de abril do ano passado, uma série de tentativas de homicídio transformou os parceiros em inimigos. O casal foi preso no último sábado no 1º DP de Goiânia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante delito, em virtude de estarem portando droga aparentemente para comércio e na posse de uma arma de fogo, a qual inclusive nós acreditamos que tenha vinculação direta com homicídio em apuração. O ex-cunhado do casal, Pedro Henrique de Castro, também é suspeito de participar do homicídio e está foragido. Ele aparece em um vídeo publicado em uma rede social onde faz apologia ao uso de drogas. Em se comprovando que aquela substância que ele fuma é droga, ele pode ser responsabilizado por um crime específico do Estatuto de Drogas, que seja a instigação ou induzimento ao uso de entorpecentes ilícitos. O Ministério Público Federal, em Goiás, instaurou um inquérito civil para investigar a ação ou omissão ilícita da União e dos municípios goianos na execução do programa Mais Médicos do Estado de Goiás. E para falar sobre esse assunto e sobre o inquérito instaurado referente ao programa Mais Médicos, eu converso agora com o procurador do Ministério Público Federal, Ailton Benedito de Souza. Procurador, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite. Pois é, como que o Ministério Público chegou a essa decisão e também a essa decisão de restringir esse exame de mamografia bilateral? Essas informações, melhor dizendo, do Ministério Público sobre a questão dos mais médicos, né? Primeiro, relativamente aos mais médicos, é preciso frisar o seguinte: o Ministério Público Federal ele tem o dever de zelar pela execução das ações e serviços de saúde relacionados à saúde em geral, direito de todos e dever do Estado. O programa Mais Médicos foi instituído no ano passado, com propósito do governo federal, com o objetivo de promover o ingresso de médicos no Sistema Único de Saúde, sobretudo com o objetivo de aumentar a disponibilidade desses serviços médicos nos locais do Brasil onde há maior carência desses profissionais. Há lugares no Brasil com ausência absoluta desses profissionais. O que acontece é que há notícias na imprensa no sentido de que profissionais estariam abandonando o programa depois de entrar no exercício. De outro lado, também se noticia na imprensa que municípios estariam substituindo os profissionais próprios, do seu quadro próprio, por profissionais dos mais médicos. Situações que vão contra as regras do programa, que é de aumentar a disponibilidade do serviço, e não a substituição do serviço que já existe. O Ministério Público Federal em Goiás, justamente, instaurou o inquérito civil público com o objetivo de apurar eventual ação ou omissão ilícita da União no que diz respeito à execução do programa Mais Médicos aqui no Estado de Goiás. Entre essas questões aí, foi vinculado que o Ministério Público teria restringido o exame de mamografia bilateral. Tem alguma coisa a ver mesmo isso? Olha, esse é um outro assunto, a situação de investigação sobre a execução do programa Mais Médicos no Estado. Não tem relação com o serviço de mamografia que é disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Sobre a mamografia, o que acontece foi o Ministério da Saúde, no ano passado, em portaria, limitou a disponibilidade desse exame apenas ao exame unilateral. Antes, existia a disponibilidade do exame da mamografia bilateral. A argumentação do Ministério da Saúde é que não haveria prejuízo para o diagnóstico do câncer de mama com a realização do exame unilateral. O Ministério Público Federal também instaurou investigação dessa situação, desse fato praticado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de apurar em que se sustenta essa decisão do Ministério da Saúde, se ela é razoável, se ela é lícita, da perspectiva dos estudos que existem sobre o diagnóstico de câncer e o tratamento de câncer. A princípio, nos causou uma certa perplexidade essa decisão do Ministério da Saúde de limitar o exame à mamografia unilateral, visto que o próprio Ministério tem feito campanhas sistemáticas de divulgação do exame de mamografia como instrumento fundamental para o diagnóstico de câncer de mama e para o consequente tratamento ao tempo necessário para a cura dessa clientela, desses pacientes. É o que é de suma importância, né, procurador? Agora, voltando à questão do programa Mais Médicos, qual a expectativa do Ministério Público Federal a partir de agora? Nós aguardamos a vinda de informações e de outros documentos que foram requisitados ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho já tinha um inquérito civil público em curso com o objetivo de investigar
a execução do programa, sobretudo da perspectiva de violação de direitos trabalhistas dos profissionais. O Ministério Público Federal em Goiás investiga a execução do programa da perspectiva das ações e serviços de saúde, ou seja, quais os serviços que estão sendo prestados por esse programa à população do estado de Goiás e se esse serviço está sendo prestado de forma adequada. Como que o senhor avalia o programa Mais Médicos, principalmente aqui no estado de Goiás? Eu ainda não posso fazer uma avaliação do programa, visto que eu não tenho esses elementos que foram requisitados. O que eu posso dizer da perspectiva ser positivo ou negativo o programa para a população do estado, eu entendo que, na verdade, todas as ações que são desenvolvidas pela União, pelo estado, pelos municípios, no sentido de aumentar a disponibilidade de serviços no Sistema Único de Saúde, aumentar a disponibilidade de profissionais do Sistema Único de Saúde, essas ações são válidas. O que acontece é que, muitas vezes, a previsão legal destas ações, por exemplo, o próprio Programa Mais Médicos, a previsão legal é ótima, é excelente, mas na prática, no final, na ponta do serviço prestado à população, não se chega de acordo com o que está previsto legalmente. O que pode problematizar, nós agradecemos aqui a presença do procurador do Ministério Público Federal, Ailton Benedito de Souza, esclarecendo várias questões sobre o programa Mais Médicos, sobre a instauração de um inquérito civil público para investigar essas questões. Procurador, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Eu agradeço pela oportunidade. Uma boa noite a todos. O Hemocentro de Goiânia está com alerta vermelho para o estoque de sangue. O volume disponível para atender vítimas é considerado crítico. Por isso, o órgão desenvolve uma ação especial a fim de aumentar as doações. A unidade móvel do Hemocentro irá percorrer diversos parques de Goiânia esta semana. O objetivo é aumentar o estoque de sangue até o Carnaval, período em que a demanda aumenta em até 40% e as doações diminuem. É menor a doação, assim, esse ano como o Carnaval é em março, as pessoas desapareceram mais do Hemocentro, ainda tem pessoas viajando, então o nosso estoque hoje é bem crítico em relação ao Carnaval do ano passado. Esta é a terceira vez que este estudante doa sangue. Para ele, o ato representa solidariedade ao próximo. O procedimento é tranquilo, eu acho que todo mundo deveria doar, porque às vezes um ente da sua família pode precisar. Então, no caso, eu acho que a doação é um bem necessário para todos nós. Uma hora pode ser você, uma hora pode ser eu que precisa. A ação é desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros. A meta é captar 400 bolsas de sangue até o próximo sábado. Uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Uma bolsa de sangue, a atitude de alguém pode salvar até 4 pessoas. Então, daí a necessidade de doação. Nesta terça-feira, a unidade móvel estará no Lago das Rosas. Quarta-feira, no Parque Flamboyant. Na quinta-feira, as doações poderão ser feitas no Parque Areião. E na sexta, a coleta será no posto da Polícia Rodoviária Estadual, saída para Hidrolândia. Sábado, o Hemocentro será aberto até meio-dia e à tarde a unidade irá para o Rodeio Show em Aparecida de Goiânia. Ter entre 16 e 69 anos, está se sentindo bem, pesar acima de 50 quilos, ter um documento oficial com foto, pode ir a uma das nossas unidades para fazer a coleta. E a Gerência de Recuperação de Créditos da Secretaria da Fazenda alerta que vence amanhã, terça-feira, mais uma parcela do ICMS, IPVA e ITCD para os contribuintes que parcelarem débitos pelo Recuperar. O contribuinte que atrasar 3 parcelas perderá os descontos oferecidos e será excluído do programa. Os descontos chegaram a 90% de juros e multas para quem parcelou a dívida. E a Receita Federal publicou na última sexta-feira novas regras para a declaração de imposto de renda à pessoa física referente a esse ano. A entrega da declaração começa no dia 6 de março e vai até 30 de abril. Vamos falar agora com o diretor administrativo do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, Ronan Pereira. Ronan, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Prazer todo nosso, Ismar. Nós estamos aí, os declarantes estão nesse exercício de 2014 e 2013, normatizado pela IN 1445 da Receita Federal, que sofreu algumas correções, como, por exemplo, nos dependentes, que passou de R$ 1.974 para R$ 2.063. As despesas escolares de R$ 3.091 para R$ 3.230. As despesas com saúde, essas independentemente do seu valor. E
é importante para os declarantes, neste exercício, aproveitar esse feriado, observar suas despesas, a sua papelada, aquelas inerentes às despesas escolares, próprias dos seus dependentes, também as despesas inerentes à saúde, hospitalares, médicas, dentistas, laboratoriais, todas essas despesas colocar em ordem, e também uma atenção, nós os contabilistas chamamos para aqueles que, por acaso, tenham realizado transações imobiliárias na aquisição, venda de imóvel, recebimentos de aluguéis, porque isso aí está normatizado, está lá dentro da DIMOB, estão na DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Isso é muito importante e muitos declarantes deixam de se observar. Às vezes até faz-se a aquisição do bem imóvel e deixa de declarar porque aquela transação não foi efetivada em cartório, às vezes por mero um contrato, mesmo de gaveta. O fato de não ter realizado em cartório não é impedimento para se fazer a informação à Receita Federal. Diretor, teve alguma mudança no valor total da renda anual dessas pessoas? A soma, não houve uma correção de 4,5, que foi de 24.556,65 de 2013 2012 para 25.661,70 para 2014 2013. Uma correção, portanto, nisso aí, nas despesas inerentes à instrução, dependente, também na obrigatoriedade da atividade, aquele rendimento oriundo exclusivamente da atividade rural, que passou de 122.783 para 128.783, também uma correção de 4,5%. Também uma mudança com referente, o declarante pode se apresentar a declaração através do tablet, do smartphone, a certificação digital, que esses são poucos declarantes ainda que têm este benefício, têm esse recurso, mas pode ser feita também através da certificação digital. Ao contrário, é o mesmo sistema antigo, via computador, na internet, via computador. O senhor acredita que essas mudanças, elas são mais favoráveis para o contribuinte, nosso espectador que está nos assistindo nesse momento, ou para o leão? Elas são mais importantes, eu acredito, vamos dizer assim, para o contribuinte, porque ele tem a sua facilidade dos tablets, do smartphone, a sua certificação digital. Então, lá da sua própria residência, do seu próprio escritório, ele pode fazer a declaração. Mas ressaltando sempre que é muito importante que ele esteja orientado por um profissional da área, mas o contador, que é o profissional realmente habilitado, e a declaração do imposto de renda parece simples, mas na verdade não é muito simples, a legislação é esparsa. Então, depende de muito cuidado se fazer a declaração. Muitas declarações são feitas... na malha fina, né? Exatamente. Muitas declarações são feitas e, às vezes, ele pensa, passou tudo bem, mas tem alguns pequenos erros que foram detectados pela Receita e são dispensados, alguns pequenos erros, né? Importante também se fazer as declarações agora em março, porque, fazendo-se em março, a Receita Federal... à medida que vai recebendo as declarações, vai processando-as. E, processando, disponibiliza ao declarante as suas pendências. É a oportunidade que ele tem para retificar a declaração ainda no prazo de entrega, que se inicia, conforme você já disse, dia 6 de março, vai até 30 de abril, às 23 horas. Diretor, até aproveitando o assunto, né, foram algumas mudanças específicas, mas... até para o nosso espectador se manter ainda mais informado sobre o assunto imposto de renda, leão, eu queria que o senhor explicasse qual a diferença dos contribuintes que são isentos, né, que entram lá no site, fazem a sua isenção virtual, como o senhor bem relatou, e aqueles que realmente precisam contribuir aí de acordo com seus rendimentos. Precisam fazer a declaração, né? Isso. Então, um dos primeiros campos de obrigação, inclusive está agora elencado na IN 1445, são a soma de todos os rendimentos tributáveis ocorrido em 2013, que ultrapasse a 25.661,70. Isso não é para um rendimento, é a soma de todos os rendimentos. Se obteve rendimento isento, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, que são rendimentos oriundos de transações financeiras, aplicações financeiras. Há rendimento que são isentos e outros são tributados exclusivamente na fonte.
e outros rendimentos, esses limitados a R$40 mil, estão isentos. Acima de R$40 mil, obrigado. Se obteve rendimento oriundo da atividade rural exclusivamente, se superior, somado às suas receitas, superior a R$128.783, obrigado. Se realizou quaisquer transações, muitos deixam de observar, realizou quaisquer transações imobiliárias em 2013 que poderão ter havido ganho de capital e não fez, este precisa fazê-lo, porque quaisquer transações imobiliárias, somando-se acima de R$35 mil, é obrigado a submeter ao ganho de capital, para verificar se houve ou não um ganho de capital. Muitos declarantes, às vezes, teve um imóvel, neste imóvel construiu o imóvel e ele foi declarado um certo valor para a Receita Federal, e ele teve este valor corrigido. Muito bem. Vamos torcer para que o leão fique mais manso esse ano. Nós conversamos com Ronan Pereira, diretor administrativo do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás. Um assunto burocrático, detalhista. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. A minha pessoa e o Sindicato Contabilista sempre às ordens. Pode. Muito obrigado. A polícia investiga o assassinato de um taxista que ocorreu no final da noite de ontem no residencial Brisas da Mata, região noroeste da capital. Ainda não se sabe o motivo do crime. A Polícia Civil apura o que teria motivado a morte do taxista. Por enquanto, 2 linhas de investigações estão sendo verificadas. Estamos apurando se realmente ocorreu o crime de homicídio ou possivelmente um latrocínio. Através das imagens, uma vez que a vítima ela tinha ali o ponto na rodoviária de Campinas, nós iremos apurar se essas 2 autores, que já foi apurado que foram 2 pessoas, se eles foram pegos dentro da rodoviária. Assim nós vamos conseguir traçar a linha e ver qual foi a motivação desse crime. De acordo com a polícia, a vítima, Vaporê Rodrigues de Souza, de 69 anos, teria sido morto com um tiro no peito no residencial Brisas da Mata, em Goiânia. A polícia aponta ainda que, após o crime, os 2 suspeitos teriam fugido com o táxi, esse Fiat Siena, até o residencial Paulo Pacheco, onde acabaram queimando o veículo. Até o momento, o relato de uma testemunha é a principal fonte de informação para a polícia, que analisa agora se a vítima foi executada dentro ou fora do táxi. Foi apurado no local do crime que a testemunha estava passando pelo local em outro carro, momento que ouviu uma pessoa gritando por socorro e ele sendo retirado, descartado do veículo. Nós temos ainda que apurar se esse disparo, esse único disparo que o vitimou, ocorreu dentro do veículo ou fora deste. Discreto ou explícito, o preconceito contra o negro é um sentimento ainda presente na sociedade brasileira. Embora exista muitas informações e programas de combate à discriminação, esse sentimento aparece frequentemente e incomoda bastante quem tem a pele mais escura. Como negra, a funcionária pública Neuza Silva conta que enfrenta uma batalha diária contra o racismo, uma vez que esta variante da discriminação muitas vezes vem com disfarce, inserida em uma piada ou uma brincadeira. Brincadeira que para quem sofre não tem graça alguma. Fala mal do cabelo, cabelo de bombril, São preconceitos, são palavras que vêm e diminui a autoestima da pessoa que está sendo ofendida, Esta jornalista conta que quando criança foi alvo de discriminação pela cor da pele e pelo tipo de cabelo, situação que ela diz ter passado até mesmo no ambiente familiar. E eu me lembro de uma época que tinha uma Nayara na minha sala, também, meu xará, só que ela era branca. Então tinha a Nayara que era branca e a Nayara que era pretinha. Então são situações que acabam acontecendo, Desde pequeno você já acaba sofrendo esse tipo de coisa. Para Nayara, há homens que não veem problema em sair com uma garota negra, mas que estes agem de forma diferente quando se trata de relacionamento sério. Já teve um amigo meu mesmo, de profissão, até jornalista, que certa vez eu vi ele falando isso, que ficaria com meninas negras, paqueraria e tal, mas não seria alguém que ele namoraria, que ele levaria em casa para apresentar para os pais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, instância maior do Judiciário, é presidido por Joaquim Barbosa, um negro que conseguiu superar as barreiras do preconceito e vencer o abismo social. Este advogado explica que a Constituição Federal reprime qualquer manifestação discriminatória, seja pelo preconceito, que é o julgamento antecipado de algo ou de alguém, seja pelo racismo, que é a teoria que sustenta que determinada raça ou etnia possa ser superior à outra. Não basta só o Estado editar normas, mas eles têm que fazer cumpri-las por meio dos órgãos públicos.
impor multas, propor as ações para combater esse mal, essa chaga da sociedade. A abolição não significou para a população negra a ascensão à condição de cidadania, né? Nós continuamos excluídos do mercado de trabalho, da moradia, da escola. Então, o que vivenciamos hoje, esses altos índices de violência, menores índices de escolaridade, de ascensão no mundo do trabalho, é consequência de um racismo gerado por esse período colonial. Na luta contra o racismo, vale lembrar das palavras do grande líder religioso Martin Luther King, no discurso histórico Eu Tenho um Sonho. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. A você uma boa noite. Na sequência tem um programa na marca do pênalti com Luiz Duarte e toda a sua equipe. Boa noite, Duarte. A coisa tá feia mesmo pro Vila. Um bom trabalho. Boa noite a você, Sérgio Ismar.